Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. A paz do Senhor seja contigo. Sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma live aqui, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você aí que está do outro lado, eu vou convidar você para ficar até o final. E eu vou pedir para você fazer o triplo C. Curta, comenta, compartilha. E se você está no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Eu coloquei aí, 2.365 inscritos. Ajude-nos a aumentar o número de inscritos e inscreva-se também. Essa semana, terça-feira, nós completamos 10 anos nessa plataforma, onde nós estamos alcançando aí muitas pessoas, tá? Muita gente mesmo. É incontável o número de testemunhos que a gente aí está alcançando, tá? Então convido você aí, se inscreva no canal, porque isso aí vai ajudar muito, você pode dizer, 2.365 inscritos é pouca gente. Irmão, se nós ajudarmos um que ainda não é inscrito e assistir até o final, eu tenho a certeza que isso aí terá a devida recompensa da parte do Senhor, tá bem? Estamos aí, canal Pregador Fagundes _ Uruguaiana. Se inscreva. Queridos, nosso tema aí, tá? Nosso tema de hoje, para a glória do Senhor, o sustento do homem. O sustento do homem. E para iniciar nossa live, e eu quero fazer assim, eu coloquei aí Gênesis 2, versículo de número 7. Diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas, e soprou a vida, E soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Bem, o nosso título de hoje, o sopro de Deus. Quando a gente traz esse versículo aqui de Gênesis 2, versículo 7, a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor fez o homem. Em outras traduções traz que o Senhor Deus fez o homem com as suas próprias mãos. O Pai e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três fizeram o homem com as próprias mãos. E a Bíblia diz que soprou dentro dele o Espírito, de vida, e o homem se tornou alma vivente. Quando nós olhamos a história, toda a história, através da palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor, ele levanta homens, ele abençoa, o homem se corrompe, e depois o Senhor levanta Noé, novamente o homem se corrompe, novamente transgride, mas o homem tem o sopro de vida. E quando a palavra do Senhor diz assim, e o homem tornou-se alma vivente, ou o homem recebeu o sopro de vida, a Bíblia está dizendo que o homem bom e o homem mau. Então todos os homens estão nas mãos do Senhor. O sopro de Deus está sobre a vida do crente e também da vida do não cristão. A diferença daquele que tem o sopro de Deus em Cristo Jesus é que está proposta também a vida eterna. Ele anda mais, ele ainda tem
a vida eterna pela frente, há muito que se fazer. E ainda a vida eterna. Ele tem a vida de Deus, ele tem a vida de Jesus, ele está próximo de Deus porque Jesus religou. E o homem que não tem Jesus, embora ele possa dizer ser um ateu, ele possa dizer não ter religião nenhuma ou professar qualquer credo, ele ainda está vivo porque Deus deixa. Ele ainda está vivo porque tem nele o sopro de Deus. Olha a tamanha grandeza do Senhor, a tamanha grandeza de Deus, que todo homem, se você agora assistindo esse vídeo olhar para o lado, indiferente de quem quer que esteja no seu lado, cristão, não cristão, preto, branco, amarelo, índio, americano, indiano, seja quem for, está ali naquela pessoa, sem que você saiba quem é. O sopro de Deus. Não é glorioso? Não é maravilhoso? Quando Deus faz o homem recebe o sopro de Deus. E isso aqui é indiferente para todos. Agora você imagina reconhecer esse sopro, reconhecer que está vivo porque tem um Deus superior, o Pai, que mantém o espírito de vida dentro daquela pessoa, seja quem for, né? E em Jó 33 e o versículo de número 4, a palavra do Senhor diz: o Espírito de Deus me fez e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Você está vendo? Você consegue entender que o Espírito Santo de Deus, ele mantém, ele sustenta qualquer homem, seja bom, seja ruim, qualquer homem é sustentado, está em vida, porque dentro está o fôlego do Todo-Poderoso, está o Espírito de Deus, está o Senhor habitando, mantendo, mesmo seja quem for. E eu penso que deveríamos ter muito cuidado, né? Diante dessas coisas, porque do Senhor é a vida. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor tem tudo no seu controle. Os cientistas, eles relataram, eles conseguiram filmar na união dos gametas masculino e feminino. Tem todo aquele processo da liberação dos gametas masculinos e da liberação, na maioria das vezes, do gameta feminino, do óvulo e do esperma. E a ciência conseguiu registrar exato momento da fecundação. Quando o esperma penetra o óvulo brilha. Aquela situação, naquele exato momento, explode em brilho, microscopicamente. Ali recebeu vida, ali recebeu o fôlego do Todo-Poderoso. Assim sou eu, assim é você. Se você é cristão, glorifique o nome do Senhor. Se você não é cristão, reconheça que você está de pé pelo fôlego que Deus dá aos homens, e há muitos homens que sequer merecem estar de pé, mas a misericórdia do Senhor é grande, e o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor tem todas as coisas no seu total controle, e a vida de ninguém depende da minha decisão ou da decisão de alguém. Depende daquele que colocou ali dentro o fôlego de vida, quer seja bom, quer seja mal. O fôlego é do homem. E agora o que fazer? Você sabia, você que me assiste ou pegou esse vídeo pela primeira vez, você que nunca se deparou com uma mensagem evangélica, nunca se deparou com uma mensagem cristã, você sabia que você está de pé porque tem o sopro de Deus dentro de você? Olha a tamanha grandeza do Senhor.
né? Eu quero louvar a Deus também, porque lá no livro de Daniel, a palavra do Senhor diz assim: porém te levantaste contra o Senhor do céu. Eu quero ler a parte D do versículo, mas se faz necessário ler toda esse versículo aqui. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da casa diante de ti, e neles beberam vinho tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata e ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Essa é a história do livro de Daniel, de um rei, né? Descendente de Nabucodonosor, o seu filho, que pegou lá os vasos do templo e ultrajou numa orgia, né? E o Senhor manifestou ali naquela hora ali, repreendeu o rei, e o Senhor deixa claro que o Deus em cuja o teu fôlego está nas mãos, né? O Deus cuja mão está o teu fôlego. Fôlego de Deus na mão do ser humano. Fôlego quer dizer, você está aqui, ó, na mão de Deus. Você está aqui, na mão de Deus. Você está aqui na mão de Deus. Todos nós estamos aqui. Deus faz assim, nos mantém vivo. Deus tira o fôlego de vida e todos nós partimos. Se termina tudo, né? Toda pessoa, seja ou não servo de Deus, é sustentada pelo poder criador do Espírito de Deus. Toda pessoa, servo de Deus, é sustentada pelo Espírito Santo de Deus, que mantém o homem criador. O pensador Dr. Daniel escreve assim: o Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos as leis da natureza. Ele segue dizendo ainda: ele é o princípio da ordem e da vida, o poder organizador da natureza, o organizador da natureza criada, do ser humano. Tudo está na mão do Senhor. O fôlego que você respira está nas mãos do Senhor. A hora que Ele quiser, Ele termina com tudo, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Eu quero ler ainda aqui para você, livro de Atos 17, 28, que diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você entende isso? Por ele, nele. É o Senhor que tem o controle da vida. E você quer a vida eterna? Você quer viver a vida de Deus? Entregue a sua vida a Jesus. Entrega, porque o Senhor já tem o controle da tua vida. Ele tem o controle no sentido de permitir que você exista. A hora que Ele soltar, o homem cai. O homem parte para a eternidade sem Deus. Então veja, porque nele vivemos, né? E está em nós o fôlego da vida de Deus. Você quer se aproximar do Senhor? Aceite Jesus como teu Salvador. Aceite a vida de Deus
Quer dizer, aceite a vida de Jesus mais próximo dele, religado com ele. Embora cristão ou não, nós nos movemos por ele. Ele vê o que a gente não vê, ele ouve o que a gente não ouve, ele sabe o que a gente não sabe. E se nós estamos aqui de pé, é por ele. Ele permite. Está tudo no controle do Senhor. E eu quero que você dobre a sua atenção, porque a Bíblia diz assim, em João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João 15, verso 5, a palavra do Senhor diz que sem ele nada nós podemos fazer. A palavra do Senhor, ela deixa claro que a existência... Eu quero trazer aqui um exemplo, tentar ilustrar aqui. A existência do ser humano é como o pianista que, ao tocar a sua tecla, o piano, ele ecoa, né? O som, a nota que o pianista está apertando, né? Acionou, o pianista tocou aquela nota, o piano emite um som. Assim somos nós somos aquela tecla. O pianista é Deus. Quando ele tira o dedo, termina o som. Você pode ver a grandeza do Senhor nessa ilustração que eu fiz, nessa tipificação do pianista, Deus, e do teclado, eu e você. Quando o teclado toca, somos nós vivendo. A música continua e o tecladista, o Todo-Poderoso, irá tocar outras notas. A nossa vida é breve. Para que a nossa vida seja permanente, nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós temos aí a Trindade. Eu li para você, né? Que no princípio o Senhor Deus formou o homem. O Senhor Deus formou o homem. Em traduções outras diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz: e soprou a vida dentro do homem, né? Soprou o fôlego de vida. E todo homem hoje, para onde você olhar, tem uma pessoa vivendo, está ali o sopro de Deus, estaria a maravilha da criação. Um homem, um ser humano, que por mal que seja, por errado que seja, por equivocado que seja, merece a oportunidade, porque nele o Senhor tem o seu fôlego. A hora que o Senhor tira o fôlego, se termina. Para todo mundo se termina, porque o que diz está vivo ou morto é o fôlego de Deus em nós. Tá bom? Aí o Espírito, né, que disse: façamos o homem. O Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Portanto, meu querido irmão, essa é uma palavra de Deus para a tua vida, para que nós possamos entender que nada escapa ao controle de Deus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle, todas as coisas contribuem para o bem daquele que crê. Olha o que disse o Jó: o Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Você lembra da situação de Jó? Você consegue lembrar da situação de Jó? O que esse homem passou? Mas ele passou o que passou, mas o fôlego de Deus continuava com ele. O fôlego de Deus não saiu dele.
manteve ele e ao mesmo tempo o trouxe de volta. E ele foi abençoado novamente. E o nome do Senhor foi glorificado na vida desse homem que sabia que Deus estava todo o tempo com ele, dentro dele, mantendo ele vivo. Queridos, querido irmão, querida irmã, seja qual for a situação, ainda há esperança. Se você me ouve agora, é porque você está de pé, está vivo. Se você está numa cama, você está vivo. Você está ouvindo essa palavra, você está vivo. O fôlego de Deus está na sua vida. Está em você. Clame ao Senhor. Clame. Convide Jesus para que Ele escreva o teu nome no livro da vida. E deixa o Espírito Santo habitar em você. Tomar o controle, a direção da tua vida. Tá bem? Eu quero desejar a você toda a bênção de Deus para você, agradecer que você ficou aqui até o final. Estamos aí comemorando 10 anos de YouTube, para a glória do Senhor. Dia 27 fizemos 10 anos de inscrição no YouTube, tá? Se inscreva também, aperte as notificações. Se você está no Facebook, coloque aí a palavra destacar e veja o que acontece, tá bem? Eu agradeço você, lembre-se que só estamos de pé porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e o fôlego de vida está em mim e também está em você. Eu nem conheço você, mas se você me ouve, você me assiste, o fôlego de Deus está aí. Convide Jesus para fazer parte da tua história e descubra tudo o que vai acontecer, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e oremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Obrigado.